Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos creem que o Senhor tem algo poderoso para derramar sobre nós? Eleva a tua expectativa. Eleva a tua expectativa. Oh, Espírito Santo de Deus, nos abraça, Senhor. Nos abraça nessa noite. Nos abraça, Senhor. Nos envolve em teus braços. Nos envolve em teus braços, Jesus. Senhor, tira todo medo, toda ansiedade. Coloca a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Deus, aonde quer que os teus filhos estejam agora, eles venham sentir a glória de Deus. Eles venham sentir a presença e a unção do Espírito Santo. Abraça-me. Abraça-me. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar na inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu não posso viver longe de ti, longe da tua presença. Aonde quer que você esteja agora, sinta o Senhor abraçando, sinta o Senhor te abraçando. Abraça-me. Eu não posso viver sem ti. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Declare: quero ser como criança, te
amar pelo que é. Voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente ver. Não deixe de crer nesses dias. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Declare nessa noite. Fala, Senhor, eu não posso viver longe de ti. Eu não posso viver longe da tua presença, Pai. Eu não posso viver longe do Senhor. Que saudades, que saudades. Sabe, talvez o medo tenha tomado conta do seu coração nesses dias. Talvez você tenha tido medo de vir nas células, de participar de alguns momentos com a igreja. Eu queria orar para que onde você estiver agora, o Espírito Santo toque o seu coração. E que você venha entender que Ele tem guardado, Ele tem te guardado. Nós estamos sendo preparados. O Senhor tem nos preparado. O Senhor tem nos preparado. O Senhor tem nos preparado para os últimos dias. O Senhor tem nos preparado para os últimos dias. Creia nisso. Nós cremos de todo o nosso coração que no meio dessa pandemia o Senhor tem nos preparado para algo grandioso e poderoso. Porque nós já conhecemos o final da história. Nós já conhecemos o final da história. Nós sabemos que existe uma nova Jerusalém preparada para nós. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Mais uma vez declare. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Dê glória a Deus aí na sua casa.
Louvado seja o Senhor. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa usar a vida do discipulador Josué com graça, autoridade e poder. E que você possa estar totalmente aberto para aquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite. Glória a Deus. Louvor poderoso, irmãos, que acabamos de ouvir agora. Mas essa noite eu quero falar algo com você que Deus tem falado comigo nesses dias, algo poderoso do Senhor. E essa mensagem que vamos falar hoje, queria que você anotasse aí, qual tem sido os meus caminhos? Quais os caminhos que eu tenho trilhado? Como tenho caminhado os caminhos que Deus tem me mostrado? Amém, queridos? Glória a Deus. Queria falar algo para você também, nessa noite, a respeito do livro de Ruth. Você está acostumado a, todas as vezes que nós pregamos, falamos do livro de Ruth, falamos de Ruth. Mas nessa noite, vamos falar do livro de Ruth de uma forma diferente. Amém? Mas eu queria estar lendo com você o livro de Ruth, lá no primeiro capítulo, e nós vamos estar lendo lá do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Glória a Deus. Diz assim: ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfã, e o nome de outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras, para que pudessem retornar à terra de Moabe. Pois ela havia ouvido lá na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aleluia. Glória a Deus, querido. Tudo bem com você na sua casa, com a sua família? Estamos passando um momento de dificuldade, de luta, mas Deus nunca nos abandona. Amém? Deus sempre está do nosso lado. Deus sempre milita para que você vença, para que você conquista. Glória a Deus. Amados, acabamos de ler aqui o texto no livro de Ruth, narrando uma história de uma família. E é sobre essa família que queremos comentar hoje, queremos conversar, né? Em nome de Jesus. Amados, essa família saiu da terra da promessa, do lugar onde Deus tinha colocado eles. Ou seja, ela saiu da terra que mana leite e mel. Eles estavam na terra que Deus colocou eles. E agora, eles saem dessa terra e vai para uma outra terra. Quantas vezes, irmãos, nós se pegamos agindo como essa família? Quantas vezes nós se pegamos
tendo essa mesma atitude, de Deus tendo nos colocado num lugar de excelência, nos colocado num lugar que Ele escolheu para nós, e agora decidimos sair desse lugar. Por causa do medo, por causa do pânico, por causa de alguma circunstância que aconteceu na sua vida, nós decidimos agora sair do lugar que Deus tinha nos colocado. Porém, foi isso que essa família fez. Foi essa a atitude dessa família. Saiu do lugar que Deus tinha colocado eles e foi por um outro lugar. Amém, querido? O que Deus tem falado para você nesses dias? O que Deus tem falado para você nesses dias? Nesses dias de pandemia, nesses dias de, às vezes, dificuldade, lutas, Deus está falando para você assim, olha, se apavore. Deus está falando para você assim, ó, desespere. É hora agora de você sair correndo, largar tudo. É isso que Deus está falando para você nesses dias, querido? Ou Deus está falando para você assim, confie em mim, acredite, tenha fé, eu estou no controle de tudo. O que Deus tem falado para você? Desespere, apavore? Ou Deus tem falado para você assim, acredite, confie, eu estou no controle. Que vozes, irmãos, nós temos ouvido nesses dias? Temos dado ouvido a Deus? Ou temos dado ouvido às coisas que o mundo, muitas vezes, começa a oferecer? Como tenho me comportado nesses dias? Essa família, irmãos, essa família que estamos falando aqui, já não acreditava em Deus. Já estava com muito medo, a ponto de deixar para trás tudo que tinha conquistado, tudo que sabiam de Deus. Irmãos, essa família aqui, e tudo que eles tinham aprendido de Deus, tudo que Deus tinha ensinado, todos os milagres que eles tinham vivido com Deus, a terra prometida, o lugar de abastança, e agora eles abandonam tudo e saem. E quantas vezes nos pegamos criticando algumas atitudes de personagens na palavra de Deus, e quando menos esperamos, estamos agindo da mesma forma, estamos fazendo do mesmo jeito. Essa família de Elimeleque e de Ruth, era uma família, irmãos, que estava ali na terra prometida, e agora saem. E quantas vezes nós nos pegamos fazendo, agindo da mesma forma? Outra coisa, nós não estamos falando de qualquer povo, irmãos, nós estamos falando de um povo escolhido por Deus, um povo que foi separado para Deus, um povo que Deus chamou para abençoar, para ajudar, para guardar, um povo que o tempo todo Deus estava ali ajudando. Irmãos, da mesma forma que somos nós também somos esse povo, separado, guardado para Deus, um povo que Deus o tempo todo está direcionando, o tempo todo Deus está falando, Deus está ministrando, igualzinho a esse povo também somos nós, irmãos. Somos povo de Deus, somos guardados por Deus. Não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de um povo que foi chamado por Deus, e assim somos nós, eu e você.
Querido, talvez você está assistindo esse vídeo agora, e talvez você não está entendendo, mas que povo é esse? Querido, todo povo, toda pessoa que se dobra diante de Deus, é um povo que é chamado por Deus. Deus quer salvar a todos. Deus quer fazer uma obra poderosa na vida de todas as pessoas, de cada ser humano sobre a face da terra. E a história diz, irmãos, a história diz que nessa época as pessoas já não buscavam mais a Deus. As pessoas já não buscavam mais a Deus. As pessoas já não ouviam mais a Deus. As pessoas já não oravam mais. As pessoas já decidiam tomar as suas próprias decisões. O que não pode, eu e você, é tomarmos as nossas decisões, começarmos agora a fazer coisas que dá da nossa cabeça, e esquecermos que precisamos consultar a Deus, que precisamos perguntar para Deus, precisamos orar a Deus, precisamos ver se Deus está de acordo com as nossas decisões. Essa família, irmãos, tomou essa decisão, porque já não oravam mais, porque já não acreditavam mais em Deus, porque o medo tomou conta delas, porque o pânico tomou conta da vida delas. E agora elas tomam essa decisão de sair do lugar abençoado por Deus e agora vão para uma outra terra. Não podemos andar só, temos que ouvir o que os profetas de Deus estão falando, ouvir os conselhos, estarmos orando. Amados, nós precisamos ouvir a Deus, precisamos ter um tempo com Deus, precisamos nos aconselhar com os profetas de Deus. Amado, essa é a minha e a sua postura. Quando não consulto a Deus, quando não ouço os profetas, as minhas decisões, irmãos, são as piores. Quando eu não ouço a Deus, quando eu não consulto a Deus, quando eu não ouço os profetas, quando eu não me aconselho com pessoas que andam com Deus, as minhas decisões são as piores. As minhas decisões me levam para lugares horríveis. E aí, a minha vida, que tem que ser de filho, herdeiro de Deus, agora começa a viver uma vida de escravo, escravo de um sistema, escravo de um governo maligno, de um governo demoníaco. Amados, que voz eu tenho ouvido? Que voz eu preciso ouvir? Quais os caminhos que eu preciso trilhar, caminhar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Você é filho. Você é herdeiro, irmãos. Entenda isso. Você é herdeiro do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros. Herdeiro de todas as promessas. Não posso viver uma vida de escravo, sendo escravizado por um sistema, sendo escravizado, irmãos, por notícias que quer nos prender, que quer nos parar. Em nome de Jesus. Quantas vezes nos pegamos falando mal, irmão, sim, falando mal de alguns personagens bíblicos. Quantas vezes você se pegou? E eu sei que eu já me peguei algumas vezes falando isso. Daquele povo que saiu ali do Egito. E aí começamos a falar, aquele povo saiu do Egito, viu as 10 pragas, viu o mar abrir, viu tantos milagres acontecendo, e aquele povo
não se convertia, aquele povo não se dobrava diante de Deus. Amados, quantas vezes nós começamos a agir da mesma forma que aquele povo? Vem uma dificuldade, vem um problema, vem uma palavra enviada do inferno, e muitas vezes nós pegamos isso e queremos voltar para trás, irmãos. Aquele povo, de tudo que passaram, de tudo que viram, o que Deus fez, eles queriam voltar atrás, eles queriam ser escravos. Essa não pode ser a minha nem a sua postura. Não podemos ter essa mesma postura. Eu não posso agir da mesma forma. Por isso que vou frisar aqui várias vezes. Qual o caminho que você caminhado, qual o caminho que nós temos trilhado, qual a voz que eu tenho ouvido? Tem que ser a voz de Deus, irmãos. Tem que ser a voz de Deus. Com quem você tem andado? Onde você tem ido? É Deus que tem mandado? Em quem eu tenho confiado? Tenho consultado a Deus? Com quem tenho andado, irmãos? De quem tenho recebido conselhos? Tenho ouvido a Deus? Ou tenho ouvido vozes estranhas? Vozes que me direcionam para um caminho totalmente contrário do que o caminho que o Senhor quer me levar? De tudo que estamos falando aqui, irmãos, de tudo que falamos até agora, de ouvir a voz, de caminhar no caminho certo, de receber conselhos, nada disso aqui é novidade para você, nada disso aqui é novidade para mim. Porém, irmãos, temos parado de fazer isso, temos nos apavorado, temos nos entristecido, o medo tem tomado conta, muitas vezes, das nossas vidas. O que tem acontecido com a igreja do Senhor Jesus? Querido, nós somos chamados, nós somos cobertos, nós somos guardados, nós somos vivificados a cada dia, nós somos igreja. Nós somos filhos de Deus. Essa é a vida, querido, proposta para nós. Não uma vida de escravidão. Não uma vida de medo. Não uma vida de se trancar dentro de casa, a ponto de não colocar nem o pé na calçada. Eu não estou falando que você não precisa se proteger. Eu não estou falando aqui que você agora não vai se proteger, não vai fazer as coisas que precisam ser feitas. Eu só estou falando, querido, para que esse medo não venha tomar posse da nossa vida. Esse medo não venha ser mais forte, mais poderoso do que Deus é na minha e na sua vida. Havia uma promessa para a família de Elimeleque e a sua esposa e os seus filhos. Havia uma promessa para a vida de Elimeleque e a sua família. Noemi e os seus filhos. Porém, eles não sabiam. Porque pararam de orar. Porque pararam de buscar a Deus. Porque pararam de ler a palavra. Porque pararam de crer. Porque agora acreditavam em todas as coisas
ouviam todas as coisas, mas não ouviam a Deus. A palavra diz isso, querido. A palavra diz que, naquela época, o povo parou de ouvir a Deus, de clamar a Deus. E quando eu paro de ouvir a Deus, de clamar a Deus, quando eu paro de buscar a Deus, eu começo a tomar as piores decisões da minha vida. E essa foi a pior decisão que essa mulher, esse homem, essa família teve. E saíram do lugar de bênção. Eles saíram do lugar que Deus tinha colocado eles. Irmãos, eu não posso sair do lugar que Deus tem me colocado. Se Deus tem me colocado num lugar, eu preciso permanecer, eu preciso me posicionar. Ah, mas o povo está falando, a televisão está falando, todo mundo está falando. Mas o que Deus tem falado para você, querido? O que o Senhor tem falado para você? Deus tem falado que Ele é com você, que Ele é que te ajuda, que Ele é que te direciona, Ele que te guarda. Não importa, irmãos, o que as pessoas falam, o que o mundo fala. Importa o que Deus tem falado para você. Ele fala para você que você é filho, que você é igreja. Ele fala que você é abençoado. Ele fala que as bênçãos vão correr atrás de você, querido. Onde você colocar as mãos será abençoado, onde você colocar as plantas dos seus pés será abençoado. Que voz eu tenho ouvido? Quais são as vozes que eu tenho ouvido? Jó, irmãos, um outro personagem na Bíblia, Jó tinha tudo que uma pessoa precisava para viver bem, confortável na terra. A palavra de Deus diz isso. Jó tinha tudo, ele era um cara mais rico daquela época, tinha esposa, tinha filhos, tinha propriedades, tinha animais, era uma pessoa bem sucedida. Ele orava, mas faltava ele conhecer Deus, irmãos, na plenitude de Deus. A palavra de Deus diz isso em Jó 42, que ele fala assim, eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço Deus de com Ele caminhar. A proposta de Deus para nós, irmãos, é que nós nos posicionamos, é que nós venhamos andar com Deus agora, conhecer Deus, irmãos, andar como filhos, andar como igreja, ou irmãos, ter uma sede em Deus poderosa, uma vontade de orar, uma vontade de buscar o Senhor, uma vontade de ler a palavra de Deus. Queridos, essa é a proposta de Deus para nossas vidas. Não uma vida de medo, não uma vida de pavor, de ficar se escondendo. Jó tinha tudo que uma pessoa precisava ter, mas faltava conhecer Deus na plenitude. O desafio para nós hoje, irmãos, é conhecer Deus na plenitude que Ele é. Conheça Deus, querido, queira conhecer a Deus. A palavra de Deus diz assim, batei e abri-se-vos-á. Querido, comece a bater na porta, querido, para que essa porta seja aberta diante do Senhor, em nome de Jesus. Será, irmãos, que Deus, na sua imensidão, será que Deus ainda não consegue abençoar você? Será que Deus não consegue mudar a tua história? Será que Deus não consegue tirar esse medo que muitas vezes paira sobre as nossas vidas? É tempo de termos fé, ouvir a Deus, que tudo que o Senhor faz é perfeito, querido. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Ele faz é bom, tudo que o Senhor faz é maravilhoso. É tempo, querido, de termos fé, é tempo de acreditarmos
É tempo de louvarmos ao Senhor. É tempo de se dobrar diante de Deus. A família, irmãos, de Elimeleque não era para ter saído da terra que Deus tinha colocado eles. Não era para eles sair daquele lugar. O lugar que mana leite e mel, o lugar da bênção. Queridos, não podemos sair do lugar que Deus tem nos colocado. Deus te colocou no lugar, permaneça, fique aí. Não saia daí. Essa família, querido, não podia sair daquele lugar. Eles precisavam se posicionar. Eles precisavam agora começar a orar, a buscar a Deus. Eles precisavam agora começar a profetizar. Essa tinha que ser o posicionamento deles. Esse tem que ser o meu e o seu posicionamento. Pode ter fome na terra, pode ter pandemia, pode ter vírus, mas eu sei em quem confio. Eu não posso sair do lugar que Deus tem me colocado. As lutas estão aparecendo aí, irmãos, as dificuldades estão aparecendo, mas eu não posso largar. Eu não posso sair da posição que Deus tem me colocado. Eu não posso sair do lugar que Deus tem me colocado. Quero falar algo mais para você nessa noite. Na casa do Pai tem pão, tem sustento, tem milagres, tem abundância, tem livramento. No meio do deserto, querido, tem água. É assim que Deus faz no meio do deserto. Tem água. Querido, nosso Deus é o Deus que te sustenta. Nosso Deus é o Deus que te abençoa, que te guarda. O nosso Deus, querido, é o Deus que te ajuda. Esse é o nosso Deus. Adão, irmãos, um outro personagem. Ele era abençoado e não sabia. Perdeu a sua bênção quando desobedeceu a Deus. Como eu tenho obedecido a Deus, irmãos, eu não posso perder a bênção, eu não posso perder aquilo que Deus tem para mim. Eu não posso perder a minha promessa e ouvir outras vozes e assim desobedecer a Deus e assim começar a caminhar agora por caminhos estranhos, começar a caminhar agora por lugares estranhos. Há uma promessa, querido, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Acredite, tenha fé. Em nome de Jesus. Mais um personagem, o filho pródigo, irmãos. Filho pródigo, ele tinha tudo. A palavra de Deus diz, a parábola diz que ele tinha tudo com o pai. E pegou a sua parte e saiu e gastou. Você conhece a história? E depois voltou para casa sem nada e o pai abraçou ele. Porque o pai é misericordioso, porque Deus é misericordioso. Porque Deus ama você, porque Deus me ama. Mas quantas vezes nós pegamos falando mal dessa parábola, fazendo alguma crítica dessa parábola, falando do filho que saiu e ficando do filho, e falando do filho que ficou. Ou seja, falando do filho mais novo e falando do filho mais velho. Mas quantas vezes nós pegamos agindo como esses dois personagens? Quantas vezes eu estou com o pai, eu estou na casa do pai, e não conheço, e não tenho sabedoria, e não tenho ciência de quem eu sou. Querido, você é filho, você é a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Nosso propósito de hoje, querido, é que possamos entender quem somos. Você é chamado por Deus, querido. Há uma promessa sobre a tua vida. A mesma promessa que havia sobre a família de Elimeleque tem sobre a tua vida. Ah, mas o povo está falando, o jornal está falando que está acontecendo tantas coisas. Mas o que Deus tem falado para você? O que o Senhor tem falado para você e para mim?
que Ele é o Deus que te protege, que Ele é o Deus que te guarda, que Ele é o Deus que te abençoa. Essa família tinha tudo que precisava, tinha Deus e não sabia. Amados, confie em Deus, Ele nos livrará de tudo, da doença, da fome, da crise, pois Ele é Deus. Precisamos, irmãos, nesses dias, nos posicionar como filhos. Eu preciso me posicionar como filho, irmãos, eu preciso orar, eu preciso confiar em Deus, eu preciso ler a palavra, eu preciso me prostrar diante do Senhor, querido. Eu preciso me render a Deus. Deus nos chama nesse dia para nós viemos nos render diante dEle. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Isso é o que eu tinha para falar para você hoje. Eu sei que você já leu o livro de Ruth e o direcionamento foi de uma forma diferente, mas hoje eu queria falar com você sobre a família. A família de Elimeleque, da sua esposa e dos seus filhos. Irmãos, nós como família, nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos confiar. Eu e você precisamos pedir para Deus aumentar a nossa fé. Não posso ficar olhando para a situação, não posso ficar olhando para a dificuldade, preciso olhar para Deus. Quais são os meus caminhos? Quais são os caminhos que eu tenho caminhado? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você ficasse de pé agora, na sua casa, onde você estiver. Eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça, em nome de Jesus, para que possamos orar, para que possamos clamar a Deus nessa hora. Paizinho, em nome de Jesus, ó Deus querido, que essa palavra, Deus querido, que foi ministrada aos nossos corações, ó Deus, que ela possa trazer, ó Deus, transformação, ela possa trazer cura. Querido, onde você estiver na tua casa, receba a cura de Deus, receba a cura do Senhor, aonde você estiver aí, receba a cura de Deus na tua vida, querido, cura no casamento, cura na tua alma. Querido, eu oro e profetizo que o desespero que está querendo chegar diante de você, chegar na tua vida, ele não vai chegar em nome de Jesus. O medo que está querendo se apossar da tua vida, ele não vai se apossar em nome de Jesus, porque Deus está com você, querido, porque o Senhor está aí com você, porque o Senhor tem te abençoado, tem te guardado, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, querido, um abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.